Bom dia mais uma vez. Paz do nosso Senhor Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 13. Hoje nós vamos meditar no último trecho do capítulo 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, nós faremos a leitura a partir do versículo 8 em diante. Mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações. Fazer uma pergunta para não perder o costume. Mas qual das virtudes você acha que é a mais importante? Quais das virtudes você acha que é a mais importante para nós? Você sabe o que é virtude? Virtudes são coisas boas que você pratica. Por exemplo, honestidade. Por exemplo, transparência. Por exemplo, bondade, paciência, alegria. São virtudes. A Bíblia fala bastante sobre virtudes, inclusive o fruto do Espírito são virtudes que o cristão produz na vida dele. Agora eu te pergunto, qual você acha que dessas virtudes é a mais importante? Nessas horas o japonês abre os olhos desse tamanho, todo mundo olhando assim. Estamos diante do texto que vai nos esclarecer isso. Maior das virtudes que existe para nós é o amor. É o amor. Podemos fazer qualquer tipo de ação, qualquer demonstração de afeto ou qualquer sacrifício, qualquer tipo de ato de bondade, nenhum deles se compara com amor. Nós vamos entender um pouco isso hoje e eu quero ler os versículos 8 ao 13 de 1 Coríntios 13, que diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. O maior delas, porém, é o amor. Gente, eu fico encantado quando eu leio os escritos do apóstolo Paulo. Eu sempre vou dizer, porque é algo que nos inspira. Nos inspira a pensar, a ser pessoas melhores pela graça do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o amor como eternidade. Perdão, o amor para a eternidade. Nós chegamos ao fim do capítulo 13 de Coríntios.
nós falamos sobre o amor como maturidade, uma vez que o amor expressa a maturidade do cristão. Nós falamos sobre o amor como edificação, uma vez que a igreja de Cristo é edificada pelo amor, através do amor. E hoje nós falaremos sobre o amor para a eternidade. Para a eternidade. Porque não basta saber o que o amor é, não basta saber o que o amor faz, não basta saber como se expressa amor corretamente, se nós não entendemos a natureza do amor que é Deus. Interessante de pensar em amor para a eternidade é que a eternidade está fora do tempo, passado, presente e futuro. O amor não está dentro do tempo, o amor não se limita ao tempo, o amor não se desgasta, o amor não se torna em desuso, o amor não se torna algo que se descarta, obsoleto, que não tenha mais função. O amor é eterno, o amor é para sempre. O amor é maior do que todas as virtudes, porque o amor dura para sempre. Quando a gente vê aquelas notícias de divórcios de famosos, de artistas, né? Ah, a gente não brigou, a gente não se traiu, a gente não sei o quê, não se bateu, a gente se divorciou, a gente se separou porque acabou o amor. Então eu tenho uma péssima notícia para você, não era amor. Porque o amor não tem fim. O amor não tem fim. O amor não passará. Entre todas as coisas que nós vemos no mundo, tudo passará. Mas o amor não passará. E o amor nos leva à perfeição. O amor nos leva à plenitude. O amor é a marca da eternidade. A marca da eternidade. Então, dito isso, eu gostaria de trazer hoje 3 considerações acerca do amor para a eternidade. A primeira delas é: o amor é para sempre. O amor é para sempre. Presta atenção no versículo 8 ao 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Olha só que interessante. O amor não tem fim, porque a fonte de amor é Deus. Todo o amor que existe no mundo provém de Deus. Não existe amor produzido pela humanidade, porque Deus é amor. E nós percebemos através dos escritos de Coríntios 13, de que o amor não são apenas características, o amor não são apenas atributos que se coloca para uma pessoa, mas o amor é uma pessoa. O amor é personificado na pessoa de Jesus Cristo. O amor é expresso pela pessoa de Cristo. Porque Deus ninguém nunca viu. Deus ninguém nunca tocou. Mas Cristo é a expressão máxima do seu amor. O amor é uma pessoa, gente. O amor não é somente você escrever uma lista lá do que você tem que fazer ou deixar de fazer. O amor é uma pessoa. Quando você se espelha nessa pessoa, você ama. Quando você se espelha em Cristo, você pratica amor. Por que se fala muito que é difícil amar? Porque a gente quer conceituar o amor de forma errada e a gente quer ficar batendo, dando soco, né, na faca. Já ouviu essa expressão? Acho que é alguma coisa assim, né? Ficar dando tapa, ficar dando soco numa faca. Então, tudo nessa vida é passageiro. Tudo, tudo. Até o seu corpo é passageiro. Enquanto você está aí respirando, o seu corpo está degenerando. O pão que está ali, ó, você pode deixar o pão aí, daqui uns dias, o que acontece com ele? Ele se esvai.
Você pega qualquer coisa, gente, madeira, acaba. Aqui, esses metais feitos, eles acabam. O prédio, gente. O prédio que é tão pensado, é tão projetado, é tão detalhadamente desenhado e cuidado, e mesmo assim o prédio também acaba. Tudo acaba nessa vida. Tudo é passageiro, inclusive os dons. Paulo está falando muito acerca dos dons neste capítulo, embora não seja esse o tema central dele, mas o que ele quer dizer é que apesar de os cristãos hoje precisarem da manifestação dos dons vindo da parte de Deus, nós não podemos exaltar os dons, porque o amor é maior que os dons. Ainda que você fale em línguas, ainda que você profetize, ainda que você detenha conhecimento, discernimento espiritual, essas coisas passarão. O dom acaba, o poder termina. Eu não estou dizendo que ele não é necessário, ele é muito necessário. Mas o problema dos coríntios era que eles se orgulhavam, eles se vangloriavam por causa dos seus dons, por causa das suas habilidades. Porque uns profetizavam, porque outros falavam em línguas, porque outros tinham palavra de conhecimento, e eles se achavam melhores do que os outros cristãos que vinham chegando, que não tinham nada para oferecer, que não tinham talentos, e existia uma divisão muito grande dentro daquela igreja. Será que não existe uma certa semelhança com os dias de hoje? Parece que a gente exalta aquela pessoa, né? Fala, nossa, aquela pessoa tem uma oração vibrante, aquela pessoa tem palavras eloquentes, aquela pessoa tem sabedoria para falar com a gente, aquela pessoa tem o dom de cura, aquela pessoa, nossa, vocês já sabem o resto. Você que não sabe orar, o simples ato de você falar com Deus, Deus, o meu dia hoje não está bom. Deus, eu peço pela vida do irmão João, porque o irmão João está sofrendo com a sua enfermidade e ele disse que os medicamentos não fazem mais efeito e eu quero pedir que o Senhor guarde a saúde dele. O simples fato de você expressar esse desejo com que Deus possa cuidar da vida de alguém é uma oração tão eficaz quanto aquele que ora gritando, quanto aquele que ora forte, quanto aquele que ora vibrando e quanto aquele que ora em línguas. Aquele que tem dons, ele não é mais poderoso do que você, sabe por quê? Porque o poder que é atribuído a ele não pertence a ele. O poder é de Deus. A oração concretizada não é pelo que você faz. A oração concretizada é porque a vontade de Deus prevalece. E não adianta nada. Os primeiros versículos do capítulo 13 falam: não adianta nada você ser poderoso, você ser influente, você saber de muitas coisas, você ter fé que move montanhas se você não tem amor. Do que adianta ter conhecimento se você não ama? Do que adianta você ser poderoso nas orações, na leitura da Bíblia, na pregação, no evangelismo, nas visitas, se você não tem amor? Do que adianta você ter o espírito de um profeta que vai anunciar o futuro, algo vindouro da parte de Deus na vida do irmão, se você não tem amor? Nada disso adianta, porque o maior de todas as virtudes é o amor. E mais uma vez eu vou bater sempre nessa tecla. Não estou dizendo que a igreja não é abençoada pelos dons. A igreja é. É necessário os dons. Só que mais necessário que os dons é o amor. Porque o amor dura para sempre. E por que o apóstolo Paulo está dizendo que o amor dura para sempre? Percebam que ele disse que em parte se conhece e em parte se profetiza. Eu pergunto para você,
Por mais eloquente que um pregador, que um pastor seja, ele sabe de toda a Bíblia? Ele consegue deter todos os conhecimentos acerca de Deus? Ele consegue extrair todos os mistérios que a Bíblia deixa? Ele não consegue. Eu estudo desde a pandemia, eu estudo desde 2020. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei de nada. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte oramos. A gente não está completo, por quê? Porque aquilo que é perfeito ainda não chegou. E o que Paulo está dizendo daquilo que é perfeito, como ele diz ali no versículo 10? Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, é quando Jesus voltar. É quando o reino de Deus se estabelecer com o reinado de Cristo sobre todo, sobre tudo e sobre todos. Neste momento, os dons serão desnecessários. Quando nós chegarmos no céu, não vai haver necessidade de dons. Quando estivermos na glória do Pai, não haverá necessidade de falar em línguas. E eu quero voltar com vocês para a Torre de Babel. Quem aqui lembra da história da Torre de Babel? Resumindo a história, o ser humano se endureceu tanto que falou: vamos construir uma torre que alcance o céu para alcançarmos a morada de Deus e sermos como Deus. Seremos poderosos. E aí eles começaram a construir essa torre. E a torre chegou numa medida assim que Deus falou: não, eles não vão fazer o que eles querem. E aí Deus dividiu as línguas. Está em Gênesis. E aí o cara falou: passa aí o martelo. E o outro lá não entendia. Aí o outro falava: me passa aí o negócio para furar a pedra. E ele não entendia. Me passa o pincel para eu pintar a torre. E ele não entendia. E as línguas foram confundidas. Mas quando estivermos no céu, não haverá confusão de línguas. Falaremos todos em uma só voz. Conclamaremos o nome de Cristo em uma só voz. E assim exaltaremos o seu nome, sem a necessidade de dons que expressem essa habilidade. Nós não podemos colocar a supremacia dos dons acima da igreja. Não é porque alguém carrega dons que ele está acima do seu irmão. Isso não permite com que ele se vanglorie e brigue com os outros. É interessante que Paulo, ele está expressando mais ou menos assim, ele inclusive depois vai falar sobre uma criança, ele está dizendo que os coríntios são como uma criança que está brincando com um brinquedo que um dia vai ser tirado da mão dele. Sabe aquele brinquedo que você sabe que a criança um dia vai jogar fora? Que ela não está nem aí para esse brinquedo? Que ela chuta, que ela quebra? Paulo está dizendo que aquele que se vangloria com seus dons é igual a essa criança que está brincando com uma coisa que depois será jogado fora. Ele não entende o que está na posse das mãos dele e como ele deveria usar de fato. Não sabemos brincar, não sabemos lidar com as coisas de Deus porque somos crianças, somos infantis. Não estamos aperfeiçoados porque não queremos refletir, deixar que o amor de Deus reflita no nosso coração. Não temos amor. E é por isso que brincamos como crianças que um dia perderão seus brinquedos. Quando vier o que é perfeito, tudo isso se terminará. E o imperfeito desaparecerá. E nós poderemos desfrutar plenamente
da gloriosa presença do nosso Deus. Segunda coisa que eu quero destacar sobre o amor, como o amor para a eternidade, é que o amor é sinal de maturidade. O amor é sinal de maturidade. Pegando esse gancho da questão da criança, olha só os versículos 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, o segundo ponto que nós falamos é sobre o amor ser um sinal de maturidade, porque Paulo está trazendo essa linguagem de um menino pensa como um menino, age como um menino e faz as coisas como um menino. E ele diz: quando eu era menino, eu agia dessa forma. Agora eu deixei as coisas de menino. Porque o amor nos aperfeiçoa de maneira que nós somos amadurecidos. Você se acha uma pessoa madura? Você está diante dos problemas, das situações, a pessoa te xingando, a pessoa gritando, a pessoa querendo brigar com você, a pessoa te acusando injustamente e querendo te prejudicar. Qual é a sua reação? Você age com maturidade diante dessas situações? Ou você grita igualmente como uma criança grita? Ou você responde inadequadamente, como uma criança também responde inadequadamente? E eu não estou dizendo que as crianças são más por causa disso, porque isso infelizmente faz parte da nossa natureza. Se os pais ensinam muito bem uma criança, ela não vai fazer isso. Mas no fundo, ela vai ter esse desejo, porque uma criança não tem vergonha de expor o que está dentro dela. A criança não põe máscara. Os adultos colocam máscaras. Eles fingem aquilo que eles não são. E muitas vezes deixamos a máscara cair e mostramos a criança que nós somos. Faz sentido? Ou não? O amor nos leva à maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu raciocinava como menino, mas agora que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino. Você tem procurado deixar as coisas de menino na sua vida? Eu não estou falando na literalidade da coisa. Não é isso. O que eu estou falando é: você consegue expressar amor da mesma forma que Jesus expressou para nós? Porque isso é deixar de ser menino. Se os coríntios parassem de se vangloriar pelos seus dons e brincassem, deixassem de brincar com o brinquedo que um dia seria tirado deles e eles expressassem mais amor junto com os dons, eles seriam como um homem. Eles seriam amadurecidos, eles seriam como adultos. E eu não estou dizendo que você não pode muitas vezes ter reações negativas. Às vezes acontece. Às vezes o lance é tão grande que a gente não consegue segurar. Eu não sou hipócrita de falar para vocês que eu sou todo perfeitinho, mas mesmo que você tenha reações negativas, você consegue pensar lá no fundo que eu sou espelho de Cristo e eu preciso manter as rédeas, eu preciso expressar amor, mesmo que aquele tenha me ofendido? Aqui nós temos uma conversa de gente grande. A igreja precisa largar as coisas de menino. Isso eu também estou incluso, tá, gente? Nós precisamos deixar as coisas de menino
expressar amor, para expressar a maturidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Um segundo aspecto que Paulo fala sobre a maturidade é que agora nós não vemos com clareza. Agora nós estamos vendo como um espelho. Olha só, mais uma vez eu vou ler o 12 para você lembrar do que eu estou falando. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face, agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente como sou plenamente conhecido. O que isso significa? Um espelho que reflete obscuro. Eu vou contar um segredinho para vocês. É brincadeira o segredo, tá? Mas antigamente, nos tempos de Paulo, não existia espelho como você conhece hoje. Oh. O espelho era feito de bronze. Quem já viu bronze, você sabe que não reflete como um espelho. Ele dá uma ideia, né? Então você vê o quê? Um reflexo obscuro. Oh! Então Paulo vai usar a ideia do espelho para refletir o quê? Que nós não atingimos tal maturidade porque não conhecemos Cristo plenamente. E a nossa vida hoje é como esse espelho turvo, obscuro, distorcido, que não reflete corretamente, porque em parte conhecemos. Mas chegará o tempo que nós conheceremos plenamente, de igual modo que nós somos plenamente conhecidos por quem? Deus. Deus sabe do fundo do seu coração tudo que você está pensando, tudo que você está querendo falar para mim, que eu sou doido, que eu falo essas coisas aqui, apontando o dedo na sua cara. É brincadeira, tá, gente? Deus sabe do nosso pensamento, Deus sabe do íntimo do nosso coração, Deus sabe dos seus gostos, Deus sabe das suas preferências, Deus sabe de quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Nossa, de um desculpa. Eu deveria ter usado outro exemplo, mas enfim. Deus sabe de todas as coisas. Ele te conhece plenamente. Ele te fez. Ele te formou. Ele pensou em você desde antes da fundação do mundo. Não é desde o ventre da sua mãe, não. É desde antes da fundação do mundo. Deus já sabia de você e ele já pensava em você. E quando nós chegarmos lá no céu, e quando aquilo que é perfeito vir, nós conheceremos plenamente. E aquilo que é imperfeito vai se esvair. Nós seremos plenamente aperfeiçoados na presença de Deus. Na presença de Deus. Difícil, mas esse amor pode ser expressado em vida. Sabe por quê? Porque, por mais que o reino de Deus seja um evento futuro, quando Cristo estabelecer o seu governo sobre tudo e sobre todos, este reino já é chegado ao seu coração. O reino de Deus já chegou no seu coração. Você recebe a natureza de Cristo e você é capacitado a amar como Ele nos amou. E Deus nos ajude a ser maduros, porque o amor é sinal de maturidade. Terceira coisa que eu quero destacar sobre o amor para a eternidade é que o amor é maior entre todas as virtudes. O amor é maior entre todas as virtudes, versículo 13. Olha só o versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, perdão, o maior deles, porém, é o amor. O amor é maior do que todas as virtudes. Quem aqui tem fé, levanta a mão. Quem aqui tem esperança, levanta a mão. E quem aqui tem amor, levanta a mão.
É curioso pensar nisso, que o amor é maior que a fé e que a esperança. Deixa marcado aí a sua Bíblia. Leia comigo um versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Talvez você já leu, talvez você já sabe de cor, mas eu quero ler de novo com vocês Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que significa, que vai dizer para nós o que significa a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus está quase no finalzinho da Bíblia, pode ir andando. Você vai achar Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo. Vai ser depois de Timóteo e Tito. Depois de Timóteo e Tito, Filemão e logo Hebreus. Hebreus 11, versículo 1. Olha só o que está dizendo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Repita comigo: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui está falando de fé e esperança. E lá no texto principal de Coríntios 13 está dizendo que o amor é maior do que a fé e que a esperança. Por quê? Primeira coisa, nós falamos que todas as coisas passarão na eternidade. Concorda? Mas o amor permanece porque o amor é eterno. Você sabia que quando a gente chegar lá no céu, não vai ser necessário fé? Sabe por quê? A fé é a prova das coisas que não vemos. Você vê Deus? Você vê Jesus? Você vê o Espírito Santo? Mas lá você vai ver. E a fé não será mais necessária. Está falando de esperança. Está falando que a fé, né, é a certeza do que esperamos. Por que a esperança não será necessária? Porque você está esperando o quê? Você está esperando a glória, você está esperando a salvação, você está esperando a consumação de todas as coisas. Só que lá no céu vai ser uma realidade. No céu, a fé vai se tornar a sua visão. E a sua esperança vai ser a sua posse. Você vai estar ali, você vai conquistar o que você está esperando. E você vai ver aquilo que você não vê. Na eternidade, não haverá necessidade de fé e esperança. Por isso, o amor é maior do que essas coisas. No entanto, ao mesmo tempo que a fé e a esperança não serão necessárias, para a eternidade o amor ainda assim será necessário. Porque no céu estaremos em comunhão, no céu estaremos em unidade, no céu estaremos com os nossos irmãos na presença do glorioso Deus. E o nosso oxigênio no céu, na eternidade, na presença de Deus, vai ser o amor. O amor. Profundo, né? O amor é maior do que todas as virtudes, porque todas as virtudes passarão. A fé se tornará visão, a esperança se tornará realidade, e o amor é eterno, porque o amor permanecerá, porque o amor é a própria natureza de Deus. O amor é o nosso elo, é o nosso vínculo como igreja, é a junta que nos une, é aquilo que nos abraça e é a expressão da mais profunda glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Recapitulando, nós falamos hoje, né, para concluir, do amor para a eternidade.
amor para a eternidade. Falamos que o amor é para sempre, falamos que o amor é sinal de maturidade e falamos que o amor é maior entre todas as virtudes. Que Deus nos ajude a entendermos a essência do amor, que Deus nos ajude a buscarmos a maturidade, deixar as coisas de menino, ser aperfeiçoados por Cristo no seu amor, e também que possamos nós entender que as virtudes hoje são necessárias. A fé e a esperança são necessários para os dias de hoje. Mas no dia da consumação, perdão, no dia da nossa, no dia da nossa redenção, não será mais necessário, porque tudo isso será concreto. E o amor prevalecerá por toda a eternidade. E eu e você possamos. Lembra que eu falei no começo? Não, na verdade eu falei na ceia, né? Sobre por que você corre tanto atrás das coisas. Por que você tanto quer ficar aí acumulando coisas para colocar na gaveta do seu caixão? Se a única coisa que você vai precisar para a eternidade é o amor. Esqueça. Esqueça seus direitos. Esqueça suas conquistas. Esqueça, sabe? Se preocupe em produzir aquilo que você vai precisar para a eternidade, que é o amor. Que é o amor. Amém? Vamos nos levantar para a gente encerrar esse momento com uma oração. Deus de amor, Deus da graça, Deus de misericórdia e Deus de toda a paz. Obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o pão da vida, é aquele que nos alimenta. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é manifesta quando nós desejamos ouvi-lo, quando nós paramos para prestar atenção naquilo que o Senhor revelou por meio das Escrituras, no momento em que nós paramos para ouvir que a tua palavra é anunciada. Obrigado porque o Senhor não somente fala, mas o Senhor nos envolve de tal maneira que este amor é manifesto, este amor nos transforma, este amor nos liberta, este amor nos aperfeiçoa, este amor nos torna filhos de Deus. Aleluia, Senhor. Queremos nós valorizar este amor, queremos nós, Senhor, dar a importância que devemos ao amor, porque temos esfriado, Senhor. E hoje pedimos pela tua graça, pedimos que o Espírito Santo possa encher o nosso coração, Deus. Possamos ser cheios da tua presença, não somente hoje, neste momento, mas no dia a dia, possamos perceber que o Senhor está conosco, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos cuida, que o teu amor nos envolve. Queremos nós viver assim todos os dias da nossa vida, deitados, aconchegados nos teus braços, na tua presença, no teu amor, e que em nome de Jesus, Pai, isso possa preencher todos os vazios, Senhor, do nosso ser, tudo aquilo que nós temos almejado, preencher as coisas que estão no nosso coração, e ele seja satisfeito, possamos estar saciados pela tua presença, pelo teu amor, Deus. Nos ajude a entender que o amor é para a eternidade. Nos ajude a entender que nós precisamos ser aperfeiçoados, porque o amor dura para sempre, porque nos será necessário o amor para todo o sempre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos transforme, nos renove e nos dê do teu amor. Nos ajude também a expressar amor para as pessoas. Nos ajude a sermos como um espelho, não como esse espelho de bronze que traz a imagem turva, escura e distorcida, mas sejamos como o espelho que traz a luz da tua glória. Em nome de Jesus. Abençoe a nossa semana, abençoe nossos dias, abençoe as nossas tarefas, nossos trabalhos, tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, Senhor, no nosso dia a dia, que a tua presença nos encha e possamos assim exaltar o teu nome, fazendo como estivéssemos fazendo tudo para o Senhor,
e assim o Senhor seja engrandecido. Cuida de cada família, cuida de cada lar, e a tua presença, teu amor seja sobre cada um, em nome de Jesus. Nos abençoe por mais este domingo, este restante de dia e pela semana que vem à frente. Que o teu Espírito Santo nos conduza e tudo possa falar a respeito do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a presença gloriosa do Espírito Santo seja com vocês hoje e para todos sempre. Amém e amém.